Que as bênçãos do divino amigo Jesus continuem a permear esse ambiente e que nós possamos sintonizar com essa energia superior para que possamos, juntos, encarnados e desencarnados, usufruir desse momento de reflexão sobre um tema abordado em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que trata das bem-aventuranças. Reportando-nos a mensagem geradora desse estudo, temos uma passagem registrada em Mateus, no capítulo 5, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá condenação. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão também merecerá condenação. Essa recomendação de Jesus, ela nos coloca avaliando e comparando com os registros de os 10 mandamentos, onde estão as leis principais que a humanidade deveria e deveremos ainda cumprir, porque ainda não somos plenamente cumpridores dessas recomendações. Falam de aspectos mais fortes. Jesus, nesse ponto, ele talvez quer nos prevenir para que não cheguemos à infração, para que não cheguemos às infrações maiores. Nós sabemos, todos nós, quais são as leis contidas nos 10 mandamentos. Aqui Jesus diz que não só aquelas leis deverão ser cumpridas, mas existem outras que deverão ser cumpridas, certamente, para que não cheguemos ao descumprimento daquelas que são mais fortes. E nesse momento, e nesse tema que nós estamos tratando hoje, Jesus nos pede atenção com a cólera, com a raiva, com as vibrações que muitas vezes, pelo egoísmo, pelas circunstâncias, pela deseducação, nós nos viciamos. Nós, movidos por um sentimento de superioridade, por um sentimento de arrogância, muitas vezes tratamos equivocadamente os nossos irmãos. Por que isto acontece? Ou para que isto não aconteça, na instrução dos Espíritos, contida no capítulo 9, pelo Espírito Lázaro, uma comunicação feita em Paris, em 1861, ele começa esclarecendo
que a benevolência para com os seus semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são formas de manifestar-se. Olhem bem, na frente é chamada a nossa atenção para que essa atitude nossa, porque afinal de contas, a afabilidade e a doçura, ela é manifestada através de atitudes. As atitudes, elas podem ser externas, através de palavras, através de ações, de omissões, às vezes até através de silêncio, dependendo de como nós silenciamos em determinadas situações, podemos estar agredindo, podemos não estar sendo amáveis, podemos estar sendo grosseiros. E é evidente que essas expressões, elas estão em consonância com o que nós sentimos. Normalmente, nós expressamos o que nós sentimos. Nós pensamos, consciente ou inconscientemente, e aí depois a nossa atitude, o nosso ato, é consequência desse pensar prévio. Às vezes estamos, o que é pior, no automatismo, em atitudes equivocadas, e já temos formas de proceder equivocadas. Nesta recomendação do Espírito Lázaro, ele diz que a educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. E esse é um aspecto que a gente precisa avaliar, porque às vezes nós somos gentis, nós somos afáveis por conveniência, às vezes nós somos gentis, afáveis, porque queremos conseguir um resultado. Pode ser o que for, nós queremos alcançar e, portanto, temos aquela atitude aparentemente afável e doce. Mas a lição certamente nos remete a uma questão mais profunda, a uma questão interna, de sermos doces, de sermos afáveis, e aí não há necessidade dos exageros, mas essa questão de exagero é a medida de cada um de nós. É evidente que na conduta masculina difere um pouco, às vezes, ou na maioria das vezes, da conduta feminina. As mulheres normalmente são mais cuidadosas nesse trato, e os homens nem sempre somos. Mas me parece que é uma questão cultural e vai depender da atenção, do cuidado que desenvolvermos para que possamos ter essas atitudes de gentileza real, de doçura verdadeira, da atitude que emana do amor, porque é assim que o instrutor nos fala: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo. Então, se a nossa atitude não estiver
fundamentada, alicerçada no amor ao próximo, ela não pode ser a atitude correta. Ela não pode ser uma atitude afável, não pode ser considerado. Pode estar até sob o verniz, sob a aparência, sob o fingimento, sob a insinceridade. E é muito grave. Jesus trata essas situações como as situações dos túmulos caiados, que por fora eles estão belos, mas no interno não estão. E o autor, o espírito Lázaro, diz que quando a cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Quantos, não é quando, hein? Eu li errado. Quantos há cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. A gente observa muito nas palavras, nas atitudes, nos discursos dos nossos políticos, que normalmente dizem para nós aquilo que nós gostaríamos de ouvir, independentemente, eu não estou dizendo de todos nem de sempre, mas eu estou dizendo do que é comum, do que é do conhecimento geral. É evidente que nós estamos falando aqui de uma classe importante de indivíduos que até mesmo se sacrificam nessas tarefas, mas nós estamos dizendo de uma ação que é comum. E não existem outras situações também. Quando nós estamos movidos pelo interesse de termos um proveito próprio, quando não estamos movidos pelo interesse geral, normalmente podemos cair nessa situação de fingimento, nessa situação de aparência de gentileza, de aparência de uma aparência que não é verdadeira, para que possamos alcançar os nossos intentos, né? Então, o que precisamos, né? O que precisamos ter presente para que possamos sintonizar com essa energia que é oriunda do amor, que é essa energia da gentileza, da afabilidade real. Precisamos, primeiro, de atenção. Não é normal nós vivermos em atenção. A maior parte do nosso tempo, nós estamos vivendo alheios ao que, até mesmo ao que nós estamos pensando, e quando o que nós estamos sentindo não é algo muito forte, até mesmo os nossos sentimentos passam sem estarmos com a devida atenção. Então, para que tenhamos uma atitude correta, uma atitude de afabilidade, de doçura, oriunda do amor, precisamos, no primeiro momento, estarmos em atenção. É claro que algumas pessoas já conseguiram
estar nesta vibração de contentamento, de certeza que a vida está nos dando o melhor que é possível, o mais necessário para nós nesses momentos, e essa harmonia oriunda disso, desta convicção, desta fé, nos deixa neste estado de contentamento, nesse estado de afabilidade e de doçura. É uma atitude, primeiramente, conosco mesmos, é uma atitude de estarmos em paz com a nossa própria consciência, de estarmos atentos ao que estamos fazendo, estarmos atentos às necessidades que nos cercam, estarmos dispostos a darmos o nosso melhor, a fazer o melhor que pudermos, inclusive, às vezes, até dizendo não, que não é uma coisa fácil de se fazer. É mais simples, é mais confortável a gente dizer sim, para a maioria das pessoas. Tem algumas pessoas que gostam mesmo de dizer não, mas grande parte tem dificuldades de dizer não. A recomendação de Jesus é que a gente deve dizer sim e deve dizer não. Mesmo nessas situações, se estivermos fazendo com atenção, se estivermos fazendo com amor, nós vamos dizer um não que não ofende o outro. Nós vamos explicar, se for o caso, o porquê do nosso não. E vamos também, no caso de estarmos dizendo sim, em qualquer circunstância, sabendo também da responsabilidade de dizer sim, porque somos responsáveis pelos nossos atos. No tema afabilidade e doçura, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro também nos lembra que o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Olhem que aqui o mundo está cheio destas criaturas, isso quem diz é o Espírito Lázaro, há 160 anos atrás, aproximadamente, mas que possivelmente não devemos estar muito diferentes disso. É claro que a humanidade evoluiu em muitos aspectos, mas essa dissimulação é mais séria do que uma atitude de desatenção em relação à nossa conduta grosseira. Tanto é que algumas pessoas, inclusive, acham que, como estão com a verdade, como estão dizendo o que é correto, elas têm o direito de dizer do jeito que quiserem. Nesse capítulo, nós vemos que não. Nós temos que dizer o que é correto, do jeito correto, na hora correta, porque senão não é a coisa certa. Porque a coisa certa, ela tem que ser certa, mas precisa estar no tempo certo, precisa estar no tom certo, precisa estar acompanhada do amor.
Mesmo porque é também um tema delicado essa questão do que é certo. Coisas são certas num momento e erradas em outro. Quantas coisas fizemos no pretérito, quantas atitudes do nosso passado, possivelmente não repetiremos hoje. Por quê? Naquele momento, era certo para nós, consciente ou inconsciente. E é por isso que Jesus nos pede atenção para que não julguemos, porque não sabemos o momento do outro, porque não sabemos a história do outro, porque não sabemos o sentimento do outro, porque não sabemos as experiências do outro. E por isso, a recomendação do não julgueis. A recomendação de sermos observadores pacíficos, atentos, mas pacíficos sempre. Nem sempre passivos, porque às vezes a vida nos pede uma atitude. A vida nos pede uma conduta, nos pede uma intervenção. Se tivermos coligados, sintonizados com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso interno, com a espiritualidade maior, porque o nosso interno, a nossa essência e a nossa alma são o resultado dessa sintonia do alto. Se tivermos nessa sintonia, poderemos muitas vezes falar o que é necessário e muitas vezes também silenciar, porque tanto a fala quanto o silêncio nós já sabemos. Um é de prata, que é a fala, no entanto o silêncio verdadeiro, interno, justo, cuidadoso e não omisso, é de ouro. Portanto, para que nós possamos ter atitudes afáveis, precisamos estar com estes cuidados, com essa atenção. Atenção que tinham normalmente um Mahatma Gandhi, que toda aquela situação de conflito, toda aquela situação de guerra, toda aquela situação de violência, se manteve afável. Não quero para mim o que não for para todos. Quero ser a mudança que pretendo ver no mundo. Essa é a fala do Mahatma. Olhem como estamos ainda distantes disso. Não quero para mim o que não for para todos. Imaginem quando a gente chega em qualquer lugar. Normalmente a gente escolhe o lugar. E às vezes até se incomoda se alguém estiver usando aquele lugar que nós elegemos como nosso e que na maioria das vezes não é nosso. Nós apenas estamos usando, mesmo que seja na nossa casa, mesmo que seja no lugar onde nós trabalhamos, onde nós somos o chefe, onde nós somos o mandante, né? O mandatário, aliás, somos os que mandam, né? Mesmo nesse lugar, nós sabemos que nada é nosso, tudo está por empréstimo, tudo é passageiro. Portanto, a gente se incomoda com muitas coisas, e esse incômodo normalmente nos tira a vibração de amor, nos tira a vibração de doçura, nos tira a vibração de afabilidade.
sintonizar com esta energia, porque é uma energia que está aí. Ela não é uma coisa nossa, ela não é uma coisa que nós já nos apropriamos, que já faz parte da nossa vida. Só aqueles seres de grande elevação é que vivem neste contexto, encontrando com o Chico, aqueles que encontraram, sabem disso, em qualquer circunstância, como ele estava, fosse o que estivesse acontecendo. Por quê? Aquela amorosidade permanente, pela sintonia com essas vibrações superiores. E nós também podemos podemos pelo menos buscar isso, porque em algumas vezes a gente prefere dizer, eu sou assim mesmo. E normalmente a gente diz que é assim mesmo nas coisas que a gente já sabe que não era mais para ser, nas coisas que a gente já podia ter vencido, ou pelo menos estar lutando para vencer, mas a gente diz, eu sou assim mesmo. Não é verdade isso, não somos assim mesmo, estamos assim, somos o resultado de uma aprendizagem nos tempos, mas não somos assim, estamos assim. E podemos nos tornar melhores. Aliás, esta é a nossa proposta. Nos tornarmos melhores fazendo a coisa certa, no lugar onde estivermos. Não precisamos ter a pretensão de fazer grandes coisas, mas de fazer o que é correto, fazendo da maneira correta. Como Jesus nos recomenda em inúmeras passagens do seu evangelho de amor. Amai-vos uns aos outros, perdoai para serdes perdoados, perdoai a vós próprios. Nós temos dificuldades de perdoar a nós próprios, temos dificuldade de nos amar, muitas vezes, nos olhamos e não nos aceitamos, E precisamos nos aceitar como estamos, não como somos, porque não somos assim. Somos seres espirituais, numa caminhada material, buscando esta sintonia com a amabilidade, com a doçura, com o amor. Está nas nossas mãos, é só termos atenção, fazermos o esforço necessário e depois colhermos os frutos do contentamento e da alegria, da afabilidade e da doçura. Muito obrigado a todos. Boa noite. Você tinha mais 15 minutos. Tinha mais 15? É mais? Olhem, estão nos informando que nós temos ainda mais 15 minutos e aí a gente não vai. Vamos continuar, porque esse assunto tem muita coisa, né? Se vocês tiverem, inclusive, alguma abordagem, alguma pergunta sobre o assunto, é porque eu olhei aqui para o relógio e chega um tempo parece que a gente diminui um pouco a visão e a memória também às vezes falha, mas nós nos lembramos, tá? Vocês podem levantar a mão quando quiserem, esse tema abre aspectos muito importantes para nós. Nós tínhamos feito uma anotação aqui sobre a questão das crianças, né? Olhem como normalmente são as crianças.
sobre a questão, sob o ponto de vista da afabilidade e da doçura, né? Tanto que Jesus disse que deixem que as criancinhas venham. Ele recomenda a atenção com a criança, ele recomenda essa sintonia com esta energia de amor que emana das crianças normalmente. Depois o tempo vai passando e a gente não aproveita direito esta energia, esta atitude, e elas vão se impregnando desse nosso modo de viver. E aí vão perdendo um pouco dessa espontaneidade que é normal na criança e que poderia ser normal em nós também. Em determinadas situações, quando nós estamos em contatos com pessoas que estimamos, com pessoas com as quais temos amizade, com pessoas com as quais nos sentimos bem, a gente flui mais nessa vibração de afabilidade e de doçura. E é interessante porque, se nós prestássemos atenção, em todos os lugares por onde nós passamos, de uma certa forma, estas pessoas estão lá. Por que é que a gente, no momento, pode ter um tom, pode ter uma vibração, pode ter um estado de amorosidade, pode expressar um sentimento afável, e num outro a gente não expressa? Certamente primeiro por causa da desatenção. Segundo, porque nem sempre nós estamos com aquele compromisso de agirmos naquele ponto, de doarmos, de interagirmos nesta vibração afetuosa. Mas também acontece aquela situação em que o que estamos vivenciando não é exatamente aquilo que nós estávamos esperando. Aliás, nós esperamos muito. Muitas vezes nós esperamos muito o que não deveríamos esperar. É possível que, se nós tivermos uma vida de atenção no presente, se nós não buscarmos atender às nossas expectativas, não esperar que as pessoas nos reconheçam, que as pessoas nos estimem, que as pessoas gostem da gente, mas se nós fizermos a inversão, como a recomendação do Mahatma Gandhi, seja você aquilo que você quer encontrar. Porque, na verdade, não tem nem outro jeito de nós encontrarmos aquilo que não somos. Mesmo que alguém seja muito gentil conosco, muito afetuoso conosco, se nós tivermos uma rejeição por aquela pessoa, às vezes a gente ainda diz assim: por que é que fala comigo, hein? Por que é que me dirige a palavra? Tem pessoas que se sentem incomodados com isso. Elas adquiriram uma tal postura por uma certa pessoa, por um certo lugar, por uma certa coisa. E olha que a afabilidade, a doçura, elas têm que permear, elas precisam permear a nossa vida
em todas as nossas relações. Não é só nas nossas relações com os humanos, não. É nas nossas relações com os animais, é nas nossas relações com o reino vegetal, é nas nossas relações com tudo que nos cerca, com tudo que nos permeia. É um exemplo, por exemplo, de Francisco de Assis. Em todas as relações de Francisco estava presente a vibração de amor. E as pessoas perguntavam, mas por que é que Francisco sofre tanto, passa por tantas dificuldades e ele está sempre contente? É porque ele via o que nós não vemos, o espiritual. É porque ele sentia o que a maioria da humanidade não sente, que é amor. Amor que beneficia primeiro aquele que sintoniza com essa energia. E aí se a gente aprender isso direitinho, a gente não vai mais depender do outro, da aprovação do outro, da atenção do outro, da amizade do outro. Tudo isso é bom, e nós ainda somos carentes disso, mas é algo que nós precisamos superar. Esperar a aprovação ou reprovação, temos que lidar com isso com uma certa maturidade. A aprovação, se ela é correta, é porque fizemos o que deveríamos fazer. E a reprovação, se não é correta, é o ponto de vista do outro, é a forma do outro entender, e que não deve nos incomodar em nada. Mas e se ela é correta, porque muitas vezes é correta? É algo que precisamos resolver, acertar, ajustar, corrigir em nós próprios. Dentro desse aspecto, nós vamos entrando em contato com o nosso Deus interior, com a nossa alma, e a nossa vibração vai ser sempre a vibração correta, que é de afabilidade, que é de doçura, que é de harmonização no lugar onde estivermos, seja o que for que estiver acontecendo. Então, que nós tenhamos esta atenção, que nós possamos buscar sintonizar com esta energia, que é a energia do amor, porque é fruto do amor ao próximo, e a nossa atitude de benevolência para com os nossos semelhantes vai sempre produzir a afabilidade e a doçura. Parece algo difícil, mas é possível. Tanto que, em alguns instantes das nossas vidas, nós conseguimos isso. Tanto que muitos seres especiais, como Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, Francisco de Assis, Francisco Xavier e outras tantas criaturas amorosas e que viveram servindo a humanidade, vibravam assim, porque o que lhes dava contentamento era exatamente o servir ao próximo. E Jesus nos chama a atenção enfaticamente para isso. O Filho do Homem não veio para ser servido. Nós não viemos para ser servidos.
nós viemos para servir. E nesta atitude e neste serviço, com os cuidados necessários, porque é interessante que às vezes, porque estamos servindo, ou pensamos que estamos servindo, tomamos atitudes arrogantes e nos colocamos em pedestais, em posições que não são adequadas e perdemos o contato com a energia do amor. Quantas pessoas que fazem, ou quantas vezes fizemos a coisa correta, mas não foi totalmente correta, porque esta coisa não estava acompanhada desta vibração de afeto, desta vibração de amor, que nós possamos sintonizar com isso, colocar essa energia em nossas vidas, para que possamos trabalhar, para que possamos produzir, para que possamos ajudar na construção de um mundo melhor, de um mundo de afeto, de um mundo de afeição, de um mundo de afabilidade, de um mundo de amor. Muito obrigado a todos.